Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. E o Evangelho de hoje, dia 22 de dezembro, terça-feira, está em Lucas, capítulo 1, versículos de 46 a 56. Nós, mais uma vez, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Meus irmãos, nós estamos mais uma vez diante do famoso hino do Magnificat de Nossa Senhora, que ela entoa durante a sua visita à sua prima Santa Isabel, que estava grávida de João Batista, e Nossa Senhora, como nós sabemos, já estava grávida do menino Jesus. Nós já estamos há poucos dias do Natal e nesse nosso caminho de preparação ainda no Advento, hoje a nossa inspiração é o hino do Magnificat. Esse hino ele foi composto por Nossa Senhora com inspiração de várias passagens do Antigo Testamento. Entre elas se destaca, por exemplo, o primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Existe aqui uma clara alusão a elementos que estão presentes nessa passagem bíblica, mas também em outras do Antigo Testamento, salmos, passagens bíblicas em geral. A gente pode pegar o hino do Magníficat e perceber que ele está dividido em 3 partes, que seriam 3 estrofes. A primeira vai do versículo 46 ao versículo 50 e diz assim: A minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor, o seu nome é santo e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos que o temem. Nessa primeira estrofe do Magnificat, qual é o foco? O foco é glorificar a Deus por ter feito de Maria a mãe do Salvador. Então, ela olha para a obra realizada por Deus na vida dela, ela está grávida, e ela não está grávida de qualquer pessoa, ela está grávida do Verbo Divino que se fez carne, e ela se alegra, glorifica a Deus, porque Deus a constituiu como resposta diante da humanidade. Aqui já fica uma dica para a nossa oração de hoje. O Magnificat é um hino, é uma oração composta por Nossa Senhora. E ela nos ensina no Magnificat a nos colocar diante de Deus, estando cientes da sua grandeza, da sua misericórdia e da nossa pequenez diante dele. Ela nos ensina a reconhecer as inúmeras graças derramadas por Deus sobre a nossa vida. Sim, Deus é poderoso, Deus é santo, Deus é misericordioso. Então, quando nós nos colocamos em oração, é importante que nós calemos o nosso coração sabendo diante de quem nós estamos. Nós estamos diante de Deus, diante daquele para quem nós fomos criados, de um Deus que é poderoso, justo, santo, rico em amor e misericórdia, que nos constitui como resposta diante dos irmãos. Por isso, Nossa Senhora realmente se alegra ao dizer que o Todo-Poderoso fez grandes coisas em seu favor.
O Senhor que é glorioso, que é todo-poderoso, que é infinito, que é Senhor, Ele nos deu a dignidade de nos fazer resposta, de nos constituir como resposta diante da humanidade. Isso é uma maravilha e nós temos que recordar essa verdade todos os dias e viver de acordo com essa verdade. Acordar todos os dias sabendo que o Todo-Poderoso olhou para nós, Ele olhou para mim e me constituiu resposta diante dos outros. Há pessoas que precisam do meu sim, e é uma alegria saber que a nossa vida foi criada para ser serviço, foi criada para gastar-se. Nossa Senhora se alegra porque ela se percebe como uma criatura feita para ser resposta, e uma resposta extraordinária. Foi criada para ser mãe de Deus, e ela glorifica o Todo-Poderoso por tê-la feito dessa forma. A segunda estrofe do Magnífica diz assim: Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Nesse trecho do Magnífica, o foco é mostrar que o Senhor tem predileção pelos humildes, resistindo aos soberbos e aos arrogantes. Isso significa que a humildade atrai o olhar de Deus, atrai o coração de Deus. A gente poderia dizer, inclusive, junto com os padres da igreja, que o Verbo entra no mundo por meio da humildade de Maria. Sim, a forma mais pura de nós vivermos segundo a nossa condição de resposta diante da humanidade é acolhermos esse chamado com profunda humildade. Quanto mais humildes nós somos, mais nós atraímos o olhar de Deus, mais nós atraímos a graça de Deus. Por outro lado, quanto mais nós somos arrogantes, soberbos, autossuficientes, quanto mais nós nos colocamos no centro, mais o Senhor se distancia, porque nós não fomos criados para isso, nós fomos criados para Deus, é Deus que precisa estar no centro. Os ricos, aqueles que colocam a sua segurança nos bens que passam, eles são despedidos de mãos vazias, eles experimentam de fato um profundo vazio, eles não têm nada. Eles acham que tem muita coisa, eles acham que são muita coisa, mas eles saem de mãos vazias. Tudo é fugaz, tudo é vazio, não tem gosto, não tem ânimo. Existe alegria, ao contrário, no coração do humilde, daquele que coloca Deus no centro, que se alegra em colocar Deus no centro, em sair do centro e em sair de si para se consumir por amor, para glorificar o Pai que está nos céus. E a terceira parte do Magnífica é aquela que diz o seguinte: socorreu Israel seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Nessa terceira estrofe do Magnífica, o foco é: Deus tem especial cuidado pelo povo escolhido, por isso lhe dá Jesus. Ou seja, Deus Pai envia o seu Filho porque Ele ama o seu povo. Nós, assim como Cristo, somos enviados pelo Pai, enviados para sermos Cristo diante do mundo, para sermos a presença do ressuscitado diante do mundo. E a nossa vida vivida dessa forma é um sinal da misericórdia de Deus, que olha para os sofrimentos de Israel, que olha para os sofrimentos da humanidade e por isso nos envia. Todos nós somos chamados a ser instrumentos de consolação, de esperança, de misericórdia, de compaixão diante do mundo. Deus nos enviou para isso. Então acolhamos a nossa vocação, a nossa missão de ser luz para o mundo, de nos consumir com humildade por amor a Deus. Louvando a Deus pela sua bondade, por nos ter escolhido, por nos ter constituído como resposta. Glorifiquemos com a nossa vida consumida o Pai que está nos céus. Meus irmãos, a partir de tudo isso, vamos rezar com Magnífica. A partir de toda essa reflexão, colher dessa oração, desse hino que Nossa Senhora nos ensina, fazer dele hoje a nossa oração diante de Deus. Que Ele esteja no centro, que Ele seja glorificado e que nós acolhamos cada vez mais a alegria de descer, de sermos humildes, de nos despojarmos e nos consumirmos por amor a Deus e à humanidade para quem Ele nos envia.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.